Santa Clara de 1 litro, 13,85. Nescau, sachê 550 gramas, 10,80. Vinho Country Vine 750 ml, 12,98. Cadeira Altamor, unidade 57,90. Cobertor Casal Paraty, unidade 14,80. Grelha Mor Parrija número 2, unidade 36,80. Porta-latão isopor com 4, unidade 6,80. Batata inglesa branca, cebola ou cenoura, quilo 3,98. Brócolis unidade, batata doce roxa ou laranja de umbigo, quilo 2,98. Bergamota montenegrina ou maçã galo, quilo 4,98. Uva Benitaca ou Niagara bandeja 500 gramas, 6,98. Super Rispoli, são 48 anos. É raiz, continue pesquisando e comprove. É o total mais barato. Você sabe, aqui recebemos todos os cheques mediante consulta ou teledata, aceitando cartões Quero, Visa, Master, Hipercar e American Express. Super Rispoli, 48 anos. Soma, que dá menos. Você está na Rádio Charrua, FM 95.1. A sua melhor companhia desde 1936. Gauchão de Futsal 2023. Gauchão de Futsal 2023. É neste sábado às 19h30, direto do Chimetão. Uruguaianense e a CBF. Uruguaianense e a CBF. Todos os caminhos levam ao Templo do Futsal na Fronteira. Confronto de líderes. Clássico não se joga. Se ganha. A Charrua entra em quadra pela 95.1 FM e pelas plataformas digitais. Reportagem JJ e Marina Loures. Comentário Jean Santini. Narração Fábio Puget. Patrocínio Duotec. Enquanto o sol brilha, você economiza. Padarias do Bairro. Novo conceito em padarias no coração do bairro São João. RT Equipamentos Comerciais. Presidente 4040. Casa do Cordeiro. Do Ebela Casa. Forrageira São Luís. Shopping Brahma Express. Supermercados Baquise. Eletroeste. Farmacos. Unicred. Moda Pé. Roma. Central Free Shop. Oeste Peças Agrícolas e Rodoviárias. KTO. A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana valoriza os seus associados e mantém diversos programas para promover o desenvolvimento da atividade orizícola, sempre incentivando o empreendedorismo e a qualificação. Temos orgulho de nossos parceiros que participam ativamente do nosso agronegócio. Braços fortes que produzem o alimento, geram renda e criam oportunidades. Você que cuida também da sua lavoura, merece uma instituição que cuide bem de você. A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana. Desenvolvimento se alcança com trabalho e parceria. O Sindicato Rural e o Senar convidam para o seminário Duas Safras, mais produção no ano inteiro. Dia 17 de agosto, quinta-feira, às 8 horas, no Salão Nobre da Pastoril. Inscrições abertas, vagas gratuitas e limitadas. Acesse o link no Instagram do Sindicato Rural. Conheça a programação completa e faça sua inscrição gratuita. Seminário Duas Safras, realização Sindicato Rural de Uruguaiana e Senar. Sua mesa é sucesso total e na panela ele rende muito mais. Soltinho, branquinho, não tem outro igual. Arroz requinte é gostoso demais. Requinte, requinte no almoço e no jantar. É saboroso, muito fácil de fazer. A gente logo sente pelo paladar. Escolha requinte e você vai ver. Na mesa da família tem que ter requinte. Arroz requinte, gostoso demais. Na mesa da... Instalando o Integro em sua lavoura, você pode monitorar seus levantes hidráulicos à distância, em tempo real, podendo acessar os dados dos equipamentos a qualquer momento através de um celular, tablet ou computador, com diversos modelos à sua disposição. O Integro se adapta às suas necessidades. Integro, tecnologia nacional, desenvolvido em Uruguaiana pela Eletroeste. Eletroeste, a energia que você precisa. Na Flores da Cunha, 2350. Atenção, produtor rural, a Imembuí chegou em Uruguaiana. A Imembuí Alimentos oferece uma completa estrutura de assistência técnica com profissionais capacitados,
proporcionando orientação precisa e segura para melhor aproveitamento e rendimento das lavouras. Contamos também com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Solicite ou faça uma visita na filial em Uruguaiana, Estrada BR 472, número 100. Atendemos também Itaqui região. E Membuí Alimentos, presente na agricultura, auxiliando o produtor. Ei você, eu aposto que toda vez que você abre seu extrato do banco, a tarifa de manutenção de conta te pega de surpresa, né? Mas quer saber quanto você paga na Sicredi Essência? Nada. Isso mesmo, nadinha. Na Sicredi Essência a tarifa é zero e as vantagens são muitas. Vem pro Sicredi. Abra sua conta e seja um associado. Acesse sicredi.com.br para saber mais. A Duto Autopeças oferece uma linha de peças agrícolas que irão ajudá-los a obter melhores resultados em suas lavouras. Trabalhamos com rolamentos, retentores, parafusos, cruzetas, mancais e diversos itens para toda a linha agrícola. Venha fazer seu orçamento. Estamos localizados na Avenida Presidente Vargas, 4171, ou peça pelo WhatsApp 3412-5078. Duto Autopeças. O movimento está no nosso DNA. Está começando aqui na Charrua, no canal 95.1, Charrua Rural, com a apresentação de Bernardo Fagundes. Um oferecimento da Associação Rural de Uruguaiana, Sicredi, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, Arroz Requinte, Agrocomercial, Estância Nova Aurora e Membuí Uruguaiana, Eletroeste. Da Rádio Charrua, bom dia aos parceiros e amigos do Charrua Rural, iniciando mais um programa nesse sábado aqui frio, né? Não vai ser um dia bonito, mas frio, 9 graus, sensação de 6 graus, me disse o Roger. Eu acho que não tá tão assim, né? Não, tá frio, mas não parece tanto assim, né? O vento judia. Um vento sul de 17 km por hora e uma umidade de 59%. Tivemos aí, né, uma chuvinha nessa semana, como sempre aqui na nossa região, ao menos tem acontecido de ser disparelha, né? Lugares que deram 10 milímetros, outros lugares deram 35, 40 milímetros. Mas, de forma geral, faltando bastante água ainda aqui para se encher essas barragens. E notícias não muito boas, né? Sabe que falar do tempo é como começar a mentir, né? Mas segundo palestras que tiveram essa semana, a gente tem até o final do ano aí 300 milímetros para vir, e do janeiro até abril, início ou final de abril, mais 300 milímetros. Para pecuária, ok. Para as lavouras que não tem barragem, que as barragens ainda não estão cheias, vai ser outro Deus nos acuda. Então fica o critério, né, dos produtores de se planejarem bem, porque tem riscos de faltar água, né? Não vamos dar o passo maior do que a perna. E no dia de hoje, né, tava montando a pauta, nem fui eu que montei essa pauta, praticamente eu posto uma adaga, hein, Roger? Uma adaga no peito. Um dos participantes aqui, que tá do meu lado, o Mauro Musvek, pegou e me disse assim: tia, quando é que tu vai me levar no teu programa? E eu disse: no dia que tu parar de mandar o Bruno. Então tu para de mandar o Bruno que tu vai ir. Claro que é. Então porque o convite sempre tem, agora ele não vai, manda o Bruno.
Que tá tomando a frente? Eu larguei. Não, para aí, deixa eu me meter. Bom dia, meu amigo. Bom dia, ouvinte, bom dia, Bernardo. A gente tem que se colocar nas épocas, tá? Eu já tive a minha época, tá? A época de energia elétrica e etc. Agora é a época do Bruno, tá? Então eu sempre brinco lá na firma com os clientes. Por que o Bruno? Quando nós estamos juntos, na hora de tirar uma foto, deixa que eu tiro. Fica só gente jovens como tu, Bernardo, certo? E todos são jovens. E dessa juventude aí, como uma época eu vivi isso da juventude, que a gente conseguiu plantar muita coisas, agora é a época do Bruno. Eu não vou estar um velho aí de 71 anos querendo tirar o espaço deles. Acho que não se faz isso, tá? Eu acho que a gente tem que respeitar a época de cada um. Pegando o gancho assim tô falando de água, eu vejo muito, pegando esse gancho aí, eu vejo muito, não os cartomantes do tempo, tá? Eu falo cartomante do tempo desse longo período que eu passei, vou falar o último nome que veio, o Etchechuri aí, uma rica pessoa, mas a gente não era confiável. Aí eu comecei a acessar muito os centros de previsões atmosféricas no mundo, que tá o Canadá, os Estados Unidos e o Canadá, que são aqueles balão que tem no Oceano Pacífico e tudo mais, que eles te dão a previsão correta. O que eles estão falando referente desde do mês passado? Que vai existir uma precipitação muito grande no sul do Brasil, que é onde a gente se encontra, de agosto até novembro. Essa precipitação está em torno de 800 milímetros. Isso é dados científicos, tá? Então nós vamos ter um volume de 800 a 1000 milímetros. E todas que eu acompanho faz uma questão de 5, 6 anos, que eu, depois de ver esses cartomantes do tempo aí falando e cobrando e a pessoa não ter a confiabilidade do que eles estão falando e errando, que eu comecei a acessar isso aí. Então, todos esses 2 anos, 2 safras, essas previsões foram corretas, tá? Então agora eles estão acenando de agosto até novembro com 800 milímetros. Até eu converso. Tomara. Essa É. última notícia que eu recebi essa semana, eu fiquei, putz, vida. Mas eu fico indignado, né? Por exemplo, o Bruno tá lá em Pelotas, ele não consegue ir para fora de tanta chuva que existe naquela região, Pelotas e Santa Vitória do Palmar, tá? Coisa que aqui a gente vê aí, a negatividade é constante, tá, Bernardo? Desculpa eu te interromper. Não, tá tudo certo, estamos tudo em casa aqui, tu tava com saudades desse microfone que eu sei, né? Então tem que falar. Tchê, deixa eu apresentar mais quem tá conosco aqui. Gustavo Thompson, membro do Conselho da Federarroz. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Pera, deixa a gente só consertar o áudio aqui. Roger, aqui não tá saindo. Vamos ver, Gustavo, tá escutando? Sim. Tá jóia. Roger, dá uma aumentadinha aqui pra nós, por favor. Tu tá escutando aí, Mauro? Não. Não? Então vai ficar no ambiente aqui. Vamos ver. Bom dia. Gustavo. Fala aí, Gustavo. Bom dia. Agora sim. Tá. Bernardo, é um prazer estar participando do programa com vocês aí. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Charrua e um abraço especial ao meu amigo Mauro. Tá aí contigo aí, ó. Tá aqui. Que bom, obrigado por estar participando também. Também conosco aqui, Wilson Coelho, que é presidente dos consultores de energia elétrica da Fronteira Oeste. Bom dia, Wilson, tudo bem? Bom dia, Bernardo, bom dia ao Gustavo, o Mauro aí. Obrigado pelo convite e a todos os ouvintes da Charrua. Perfeito.
Também tá para chegar aqui o Ariosto, que eu tô falando no ar, para deixar ele no compromisso, que daqui a pouco ele tava pensando, tchê, não vou ir, mas agora ele tá no compromisso, tem que vir, né? Mas muito bem, é um tema hoje fundamental. Nós estamos falando de água e dessa questão da água a gente não foge nunca da questão da energia elétrica. Nós passamos muito tempo com um mau fornecimento, eu digo pela minha área, pro meu lado ali, pro lado da Barra do Quaraí, constantes quedas, tá? Qualidade de linha muito ruim. Era começar a safra e começava o pavor, né? Então eu acho que para o nosso lado ali não tem propriedade que não tenha gerador, né? Mas tem outros problemas ainda, né, que também tem que ser conversados hoje. Então é por isso que tá vocês três, e espero que venha também o Ariosto para também dar os pitacos, né? Mas Mauro, começo contigo. Acho que a questão dos problemas que hoje estão se passando, da parte técnica e até mesmo de interação com a própria fornecedora de energia, vocês têm uma experiência larga, né? E pode falar do que está acontecendo. Primeiro, eu sou contra o monopólio, tá? O monopólio, ele, na mão do Estado é uma coisa, na mão do particular é outra completamente diferente. A CE, quando privatizou em 97 a parte que nos toca aqui, que ela não tinha mais poder de investimento, que o produtor ia aumentando a sua demanda, plantando mais e precisando mais carga, ela resolveu vender essa parte. E essa parte foi vendida exatamente por uma empresa que estava construindo uma usina aqui em Uruguaiana. Então pesou muito essa na decisão do governo Brito e em passar todo esse comando para a S-Sul. A S Corporation, depois ela se tornou a S-Sul quando ela foi nacionalizada. Então eles tiveram um ganho de investimento muito grande na área orizícola, inclusive com programas na área orizícola. Em 2001 a eficiência, né? Financiavam eficiência, né? Nos projetos rurais. Só que com a usina não podendo operar por causa do gás trancado pela Argentina, a ES resolveu vender, parar, que ela não tinha mais recurso oriundo da usina e da distribuidora, e investir nisso aí. E aí houve a venda da AS Sul para a RGE, de novo um pregão que não dizia nesse pregão uma divisão, um monopólio como tem a telefonia. A telefonia tem 3, 4 que tu pode buscar se tu é mal atendido e etc, etc. Eu conheço a estrutura da RGE em Campinas. É um edifício, o quarto andar tu não tem acesso para nada. Ali só está a cúpula de chineses. Então é tudo decidido ali. Então é uma empresa extremamente fechada. Nós tivemos acesso ali de entrar, porque como a gente trabalha lá no norte, ela tem algumas ligações, umas concessionárias lá de Fortaleza e Pará, que ela tem a metade. Veja bem como é que é o Fortaleza, o Maranhão tem 3 concessionárias. Se tu não gostar da RGE, tu pode entrar na outra e tudo. Diferente do Rio Grande do Sul, que só tem uma, que é o monopólio. Então nós conseguimos, como nós estávamos fazendo a distribuição de comunicação de água do produtor,
Eles se interessaram, a concessionária, e nos levaram para Campinas, do qual a gente forneceu para eles dados de comunicação, de tirar relatórios das medições na rural em tempo real, que o Wilson colocou ali nessa pauta aí, as medições encapsuladas. Mas é uma medição, só que eles fizeram rede e tudo mais. Eles inclusive tiveram aqui na empresa antes de fazer, e eles viram todo o nosso trabalho, tá? Então o que a RGE criou? Ela criou uma série de normas, que sempre é assim, as normas é da ANEEL, não é da ANEEL. Ela cria, tá? E faz, por exemplo, dizer que é da ANEEL. Então isso aí entrava, por exemplo, os consultores. Eu sempre marquei, eu vou dizer e depois eu fui passando para os demais desde o tempo da CE, reuniões de safra no mês de agosto, para a gente definir a safra, para a gente concluir isso, os consultores e tudo mais. Só que a RGE trata de esse ano não houve. A gente até passou para o conselho, para o Gustavo, eles marcar para dar mais peso, o conselho da Federarroz, para não ficar na mão dos consultores, é mais um. Eu conversei com o Gustavo começa a marcar o conselho da Federarroz, que tem peso, para eles virem. Só que a gente viu assim, o ano passado eles vieram aqui, como sempre, o pessoal da RGE. O que acontecia? A gente determinava as dificuldades para a safra, que a gente adquiriu na safra anterior. Nós vamos resolver. O mês que vem, que seria setembro, a solução nunca existia. Por que não existe dentro da RGE? Porque o que é acertado numa reunião com eles, por que eles não estão aqui? Tu até me perguntou, Bernardo, vale a pena algum representante da RGE estar presente no programa? E eu disse, não, porque a gente tem que fazer essa pauta que eu mandei para ti, Bernardo, e eles mandar para Campinas, e leva 15 dias para ele. Ok, e o cara que vem aqui, ele se detém ao que Campinas mandou para eles. Quer dizer, é um robô dizendo é isso aqui, fim. E ele não. Então, nós temos que ser livre. Né? A gente não pode estar com ditadura nisso aí. Sim. Tá? Então é isso aí que tá. E esse ano, o Gustavo pode confirmar isso aí, simplesmente não vai ter a reunião. Ou tendo a reunião com eles, que eu falo de reunião de safra, ou tendo com eles ou não tendo, não se resolve nada. Continua toda a normativa deles de Campinas. Então nós somos, aí dá o problema de contestação. A contestação que a gente faz com eles, vai para a ouvidoria, e o último seria, que eu sou contra, o Wilson também, do judiciário. Entendeu? Então o judiciário não auxilia. Tu vai pro judiciário, que eu até gosto de ir, porque tu pega advogado que não entende nada, então tu dá aula pro advogado, pro juiz, entendeu? Tá, então nós vamos ver se isso aí tá tudo certo. E vamos marcar uma reunião metade do ano que vem. Quer dizer, as coisas não andam. A gente quer as coisas que andam, que não prejudiquem o produtor. Ninguém quer levar vantagem nada, tá? Isso aí depois, no decorrer do programa, o Wilson pode falar, o Gustavo também. Até falando com o Gustavo essa semana, o Gustavo, eu na minha propriedade eu não tenho problema, tá? Esse problema que tu mencionou aí né, Bernardo, quando começava a safra, tu ficava sem energia, sim, queda de tensão em tudo. Em 2010, eu me reuni com o pessoal da S-Sul e disse assim, veja bem um carro, essa parada de ponta aí, das 18 às 21, tá? Para todos os levantes hidráulicos, certo? O sistema de vocês não aguenta
Mauro, não aguenta. Por que eu tinha uma certa regalia dentro da S-Sul? Porque eu estava com um programa da eficiência energética deles na minha mão, pro produtor, que eles confiavam em mim desde o tempo da usina. E eu disse assim, mas o que tem que fazer? Eu disse assim, o que tem que fazer? Nós temos que fazer o rodízio. O que é o rodízio? Esse alimentador, por exemplo, lá o teu, em vez de parar das 18 às 21, para das 6 da manhã às 9 da manhã. É a mesma coisa tu vir com um carro e dar uma freada às 18 horas, tu vem a 150, tu freia o teu carro e depois tu vai arrancar com ele saindo do zero. O que acontece? O que acontecia? Às 21 horas eu dizia para os produtores, você não arranca o teu motor, porque a tensão vai estar lá em cima e tu pode sair queimando. Quer dizer, eu ia às vezes para as granjas e tu sabe que tu pode, nos levantes tu pode ficar sem energia, mas tu não pode ficar sem energia no horário da novela, por causa das mulheres, tá? Tu ia depois, a imagem parecia que não dava nem para aparecer quem era a Paola de Oliveira, né? Só aparecia o corpo dela, que é bonito, né? Então, e a cabeça da Paola de Oliveira, é para te ver. Então, a S-Sul, por ela não ter dinheiro para investimento, ela criou esse rodízio e resolveu. Hoje, a RGE, ela simplesmente está tirando esse rodízio. Ela está isso é parte técnica, ela está apostando que todos os investimentos que ela fez vai estar resolvido, vai voltar à origem antes de 2010 de não ter esse rodízio. Então nós vamos parar às 18 horas e vai voltar tudo às 21. Será que ela vai ter capacidade? Não sei. Entendeu, Bernardo? É uma das coisas assim que o ano passado, o Wilson até mencionou nisso, lá em Alegrete, eu falo aqui, tem uns alimentador que ela tirou o rodízio que começou a dar problema. A chave não arrancava, a gente não podia ver a cabeça da Paola de Oliveira e etc, e etc. E esse ano eles simplesmente, aqui em Uruguaiana, eu vou falar aqui de Uruguaiana, eles tiraram todo o rodízio, vai todo mundo parar das 18 às 21. Só que assim, ó, é unilateral. Esse é um monopólio unilateral. Eu vou fazer isso, não explico por que vão fazer, qual é o motivo, tá? Então esses motivos assim, ó, que a gente tem que corrigir mais. Botar em pauta, discutir, exatamente. Né? Vamos ver como é que vai passar. Pois é. Gustavo, essas reclamações, essas constatações, exato, que o Mauro tá comentando aqui, eu acho que são pertinentes, deve ser algo que possa acontecer no Rio Grande do Sul e pode nos comentar também de outras regiões, né? Mas como tu acha que a gente tem que buscar a solução? O que a gente tem que, enquanto as instituições representantes dos produtores têm que fazer para buscar a solução? O Mauro está comentando, é um choro que nós temos desde 2010, eu acho, quando o problema chegou no ápice e foi feito o Seminário de Energia Elétrica aqui em Alegrete, e chamado toda a região, naquele tempo era a S-Sul, onde foi trazido representantes da ANEEL, representantes da concessionária, Ministério Público Federal, etc. Inclusive, o Mauro deve se lembrar da moça que era promotora pública na época, começou a fazer um trabalho bom em cima, mandaram ela lá para o Acre, eu acho. Esconderam? Não sei por quê, mas mandaram embora lá para o Acre. Parou o trabalho dela. Mas naquela época, o nosso problema realmente era técnico, né? Era o que tu estavas falando, Bernardo. A gente ligava o motor, caía tudo, já não voltava mais nada. Quando não queimava, os troços tudo. Era um problema gravíssimo.
que com os anos, a RGE, depois que assumiu, foi corrigindo. Como eu disse para o Mauro, hoje eu não tenho problemas maiores de falta de energia aqui, de rede com problema. Os problemas são muito pontuais e eles estão corrigindo. A gente pressiona e consegue que eles corrijam. Hoje o nosso problema com a concessionária é administrativo. Porque o Mauro já desenhou tudo. A regra é da ANEEL, quando serve para a concessionária. Quando não serve, a regra não existe. E aí a gente acaba tendo, mesmo estando dentro do Conselho de Consumidores da RGE, tendo acesso até o presidente, a gente acaba ficando limitado muitas vezes, porque tu acerta, tu trata, mas as coisas não fluem, né? Não fluem. E a única chance de tentar corrigir isso aí, melhorar, é na insistência. Os guris me chamam que eu sou o chato do conselho, porque eu sou o único que bate o pé e briga lá, né? Mas, eu tô da classe rural. Nós é quem mais sentimos o problema, né? As outras classes, eles não conseguem entender os problemas que a gente passa. E uma das coisas que está me incomodando muito agora, e é uma pauta para a próxima reunião desse mês, eles continuam insistindo na questão de limitar o trabalho dos consultores. Quem gasta um valor considerável por ano em energia elétrica e acaba se obrigando a ter que ter um consultor para ver se está tudo correto, é porque o negócio não está bom. É porque o negócio não está certo. E aí, tu tem um consultor da tua confiança que faz análise das tuas contas, mês a mês, etc. O consultor tem que pedir benção, tem que fazer 1001 processos para poder acessar a tua conta lá, para poder discutir por ti. Se eu fosse expert em energia elétrica, eu talvez até fizesse, mas eu não sou produtor. Para isso eu tenho um agrônomo, para isso eu tenho um veterinário, para isso eu tenho um consultor de energia e assim por diante. É umas coisas, só que aí vem a questão da regra, né? A regra que é útil, vale. Aqui não é útil, aqui dá problema, corta fora. Cria o empecilho. A gente tem que continuar batendo, continuar insistindo com a concessionária para tentar corrigir isso aí. As nossas agências de regulação, que seria a GERGS aqui no Rio Grande do Sul e a ANEEL a nível federal, são muito fracas. E lentas, né? Não só fracas, como lentas, né? E aí, qualquer coisa que tu demanda, que tu precisa que seja resolvido num prazo adequado, aquilo às vezes se para no tempo e quando começa a mexer, já não precisa mais da solução. Já deu o que tinha que dar, né? É outro problema que nós temos, mas esse é um problema daí de Estado, não adianta, né? É um mecanismo criado que não é para resolver o problema na hora. Pelo que eu tô escutando e pensando aqui, como qualquer outra, várias questões da produção rural, tá na mão do produtor resolver da seguinte forma: contratar pessoas que façam por ele, né? Então, novamente está o privado fazendo a vez de quem deveria fornecer um serviço adequado, né? Por consequência disso, que quem não quer ser fiscalizado, botando as limitações para que essas fiscalizações não aconteçam. Bem como tu comentaste, acaba tendo esses controles. Esses controles. Então, acaba tendo aí, tá uma limitação bastante grande dentro desse processo, porque quem fornece não fornece direito, e quem quer receber não consegue fazer essa fiscalização. Bom, aí nós estamos num impasse enorme, né? Enorme. Porque vem aí faturamentos indevidos, medições encapsuladas, como comentou o Mauro, que até eu queria te escutar em relação a isso, Wilson, para a gente poder
para quem está nos escutando entender qual é esse problema, o que seriam esses faturamentos indevidos, essas medições encapsuladas, né? Que o problema aí tá bastante burocrático, né? Burocrático de fazer a resolução desse problema. E como que os consultores de energia elétrica se posicionam? O que vocês veem para frente? Bernardo, antes do Wilson continuar, só deixa eu deixar uma dúvida a mais para vocês, tá? À vontade, tá em casa. Um outro problema que nós temos, gravíssimo, tu tem uma conta que te dá em média, na época da irrigação, 5 mil por mês. Aí daqui a pouco aquela conta ali vira 89 mil num mês. Mas tu tem um consultor que identificou o problema, tu foi e resolveu. Conseguiu trazer ela para o valor normal de novo. E o consumidor, aquele que paga R$150 por mês de luz, e num mês vem 800 para ele. E aí ele vai ali no calçadão, na agência da RGE, para resolver, e os caras enrolam, e ele tem que pagar, porque senão vai ser cortada a luz dele. E como é que fica para ele resolver isso aí? Ele vai ser resolvido? Antigamente, eu vou botar um parênteses, viu, Gustavo? Antigamente, eu estou falando da ESUL, uma contestação nisso aí de 80 mil, ou como é que no momento que tu encaminha uma contestação, eles automaticamente, eles não podem mais gerar contas, um corte de energia. Não permite. Agora na RGE é diferente. Tem que pagar para depois contestar. Aí tu contesta, o que tu escuta? Nós temos. Vai pro judiciário porque nós temos os melhores advogados do Brasil. Então aí tu fica porque tu tá com o monopólio na mão. Né? Tu imagina tu ficar sem energia. Esse caso do reajuste, como é que era? Eu vou tocar nesse assunto, que é uma questão de pressionar. Como nós estamos trabalhando lá em cima, o que acontece? Nós não temos acesso no Rio Grande do Sul diretamente à ANEEL, porque tem a AGERG. Não, vocês aqui a ANEEL respeita muito a AGERG porque é uma empresa do governo formada para os aposentados de estão trabalhando. Um retorno aí, Bernardo, tá ruim para ouvir. Retorno? Eu acho que é o som do Wilson. Dá só uma ajustadinha no teu microfone. Acho que agora ficou bom. Então, aí quando chega perto do reajuste de energia da concessionária, vou falar da RGE, eles começam a largar propaganda da seguinte maneira: nós investimos X, nós investimos Y, nós não sei o que, tudo para ganhar reajuste. Só para ter uma ideia, esse ano o reajuste da RGE era em torno de 9 a 10% no quilowatt-hora. Aí eu, lidando com o pessoal da ANEEL, lá de cima, eu cheguei, mas é um absurdo o que essa concessionária faz no Rio Grande do Sul, que ela não faz aqui no norte. No Rio Grande do Sul ela tem um monopólio que simplesmente tá prejudicando o produtor e tudo, e ainda vai ganhar um reajuste de 9 a 10%. Eu disse, mas Mauro, tá aqui toda a planilha da RGE. Eu cheguei, mas vocês estão vendo só um lado, que é o lado da concessionária. Por que vocês não vê o lado do produtor, dos consultores, o que é o outro lado da moeda? Aí o que eles fizeram? Eles contrataram uma empresa de Minas Gerais para fazer um questionário da RGE. Inclusive o Wilson, eu recebi, olha, eu sou da empresa assim, eu quero fazer um questionário do procedimento, do atendimento da RGE. Eu respondi, o Wilson também. Não houve nem uma agradável à RGE. Sabe qual é que foi o reajuste deles? De 9 a 10% que eles queriam, 3,31%.
Eles ficaram bem contentes, os chineses do quarto andar, por causa disso. Então, é uma resistência que a gente tem que fazer, mas é tudo assim, Bernardo. É alguém que se lembra, vamos fazer isso, mas não parte assim, ó, frente a frente. Quando eu falo assim pro Gustavo, bota do Conselho a Federa Arroz, o nome de peso, eles não dão bola. Isso o Gustavo sabe, todos nós sabemos. Por que nós criamos o grupo de consultores? Não adianta eu reclamar uma coisa, o Wilson reclamar, o fulano. Então vamos tentar... Institucionaliza. Vamos tentar fazer um grupo, certo? Pra gente... A gente foi só assim, vamos por uma safra. Voltou tudo à normalidade. E outra coisa do desrespeito dele. Eu tô fazendo uma parte administrativa para ti, Gustavo. É para ti, Bernardo. O que eles fazem? A solução deles, eles não mandam para mim, mesmo tu me dando procura, eles mandam para ti mesmo ler. Daí tu diz para mim assim, tia, eu recebi lá, eles negaram. Eu chamo, como é que tu recebeu? Eu, não, tá aqui, ó. Quer dizer, além existe o desrespeito com um profissional, tu entendeu? Então é uma desmoralização com um profissional. É isso. Desculpe, Gustavo, eu te interromper nesse Wilson. ponto. Bernardo e demais aí, assim, ó, eu tava ouvindo vocês falarem com relação à energia. Tá me ouvindo bem aí? Tá ótimo. Tá, a questão é a seguinte, primeiro eu vou me apresentar, né? Eu trabalho há mais de 20 anos com consultoria exclusiva, com consultoria, e a gente vê assim, ó, a energia elétrica é extremamente complexa, né? Então, para o consumidor que é leigo, fica um pouco difícil, até porque são questões assim, são dois lados, né? Nós temos o lado da regularização e tem o lado da concessionária e o consumidor fica no meio. Bom, o que é assim, ó, adiantando um pouco das questões ali, vou voltar atrás com relação ao escalonamento. O que a concessionária, essa ideia mesmo, ela começou em 2018, quando as coisas aconteceram de uma forma um pouco, vamos dizer assim, ó, antes da EGE e após a EGE. Então a EGE entrou efetivamente em abril de 2018 e começou a tomar fazer algumas interpretações da legislação de uma forma não como deveria ser a regulamentação. Ela começou a criar umas interpretações totalmente diferentes. Com relação ao escalonamento, o que ocorreu? Ela simplesmente, agora ela começou a tirar o escalonamento, né? Ela começou a tirar. E este ano ali, para o pessoal aí, que acho que tanto para o Gustavo e para o Mauro, o que ela voltou? Ela nos procurou os consultores, que assim, ó, essa área ainda assim, ó, o Gustavo falou uma coisa, eu acho que é muito interessante o consumidor, agora puxando um pouco a brasa para o meu assado, eu acho que ainda falta os produtores trabalhar mais com profissionais capacitados, né? Eles trabalham um pouco, se bem que aqui em Alegrete nós temos uma grande aceitação, né? E esse aí eu posso dizer que a gente iniciou em 2013 esse trabalho, e a gente tem assim, ó, tem tido muita dificuldade. Mas a questão do escalonamento, a EGE, a partir de 2018, ela começou a tirar escalonamento. E agora, esse ano, o que ela começou? Muito bom dia, amigos. Estamos chegando. Entrou aqui. Vindo aí, eu não sei se... Agora sim. Eu não sei se o que eu falei foi ouvido, né? Eu não consegui. Não, tá, foi só um cortezinho, tá tudo certo. Tá. Então, esse ano, o que ela fez? O que o Gustavo, como o Mauro falou anteriormente, a EGE, ela tenta assim, ó, ela não quer o consultor no lado do cliente, porque é aquela, digamos, a presa fácil. Se o consultor está no lado, ele vai defender. O consultor tendo uma boa qualificação, ele tendo um bom conhecimento, né? Que são poucos profissionais que trabalham nessa área, até pela questão, né, que o próprio cliente ele criou algumas barreiras de não ter consultor e ele achar que ele resolve. E como a energia vai se modernizando, os procedimentos, ele deveria ter mais consultores e deveria procurar mais consultores e ter mais gente para trabalhar para eles. Wilson, deixa eu só te interromper, porque é uma dúvida assim, ó, quem nos escuta, claro, tem bastante produtor, tem muito
que nós escutamos. Mas tem várias pessoas que daqui a pouco estão pensando o seguinte, tá, mas qual é o serviço do consultor? Porque não precisa ser só o produtor que vai pegar esse tipo de serviço. Qualquer pessoa pode pegar o serviço de um consultor. E o que faz o consultor? Qual é esse auxílio que o consultor pode dar? O consultor é o seguinte, essa parte do pessoal quem sabe na lavoura, a maioria tem tarifa verde, é uma tarifa diferenciada. O consultor, ele faz toda a gestão da conta de energia dele, faz a gestão do contrato. O que envolve na gestão do contrato? Eu vou talvez por etapas aqui. O que o cliente faz? De cada 3 anos, agora a partir de 2021, tem que ter o recadastramento rural. O que a ANEEL criou isso? Ela criou justamente para que as fraudes fossem diminuídas. O que acontecia quando não tinha o recadastramento? Essa aí é uma evolução, que é a parte burocrática, porque antes, assim, o rural, ele simplesmente, tu dizia que estava na propriedade rural e a pessoa era classificada como rural. Tá? Depois eles criaram a questão da inscrição estadual, que é o talão de produtor. Aí, então a pessoa precisava provar que estava com o talão de produtor. Depois ela começou a querer atividade fins. Então vamos supor, o produtor de arroz, nesse caso estamos falando, ele tem que constar no talão dele como produtor de arroz. Se ele for um produtor de soja, de milho, de pastagem, de trigo, que ele irriga, usa para irrigação, tem que constar como cultivo de atividades temporárias. Isso é uma classificação para ICMS. Por quê? Porque o produtor rural, ele tem o seguinte, ele tem a tarifa, o ICM é diferido, não é isento. Então quer dizer que assim, para ele ter os benefícios de rural, ele tem que ter a inscrição estadual e a atividade fins. Que aí ele vai pagar uma taxa, digamos, independente do valor da fatura, ele vai pagar R$10 mais ou menos por mês. Então não é de acordo com o consumo, é de acordo com aquela, em cima de 100 kW ele paga R$10, digamos assim, seria essa a ideia. Então aí, a partir do ano de 2021, a ANEEL criou o recadastramento rural. Qual que foi o motivo dessa criação? Porque estava existindo muita fraude. Vamos pegar assim, um hotel-fazenda. Um hotel-fazenda, sei lá, um spa na zona rural. Eles estavam tendo a tarifa de irrigante. Então, aí o que a ANEEL exigiu assim? Porque o benefício é concedido da seguinte forma. O rural e o rural irrigante são benefícios homologados pela ANEEL e dado pelo Estado, para aquele que é produtor. Então, o que o rural? O rural é isento e o rural irrigante, na tarifa verde, ele tem 70% de desconto em cima de 8 horas e meia diária. E no grupo B, que são duas classificações, grupo A e grupo B. No grupo B, que é somente consumo e não tem demanda, ele tem 60% em 8 horas e meia por dia. Então, o que ocorreu? A partir de 2021, aí é importante, hoje eu tenho visto muita gente que perdeu os benefícios, porque o que ele apresenta para a classificação dele? Ele tem que apresentar para cada 3 anos. Ele tem que apresentar o contrato de arrendamento, se ele for arrendatário, matrícula do imóvel, né? A inscrição estadual dele, ele tem que apresentar a outorga é um benefício para poder ser irrigante, e mais a licença de operação. Bom, o que o consultor? Essa documentação é o consultor que encaminha para pedir novamente a classificação. Esse é das funções do consultor. E o que aconteceu? Muita gente que não tinha consultor, não deu bola para isso e perdeu. Ele perdeu assim, esses 70% do irrigante, que é o horário reservado, isso em torno da fatura dele dá em torno de 25% de desconto. Então eles perderam isso. Assim, então o que é? A gestão do contrato. O irrigante, ele tem outra função. Ele contrata, o rural e o rural irrigante é a única questão que tem que pode, ele pode escalonar a demanda. O que é escalonar a demanda? Ele definir os períodos de uso da energia dele. Porque assim, se ele fazer um contrato na totalidade dos 2 meses, ele não atingir a demanda, ele vai pagar as 3 maiores demandas. Ele tem uma contrapartida. Então, qual é a função do consultor? É fazer um planejamento do uso da energia para o período de irrigação dele. Então, assim, ele tem inúmeras... ali a questão que a gente colocou ali, faturamento indevido.
Essa é uma prática da EGE desde 2018 para cá. O que acontece nisso aí? Tem tipos de medições que, como ela faz o faturamento telemedido, o produtor não pode terminar a safra dele e desligar a medição dele. Ele não pode. Então, o que o produtor faz? Ele vai lá, às vezes, terminei de irrigar, ele desliga o transformador dele para não roubar. Ele não pode fazer isso, porque essas informações dos dados dos medidores, ela fecha faturamento ela é via sistema remoto. Então, quando a concessionária vai lá fazer o faturamento no final do mês, sempre no último dia, o que é? O cliente está sem comunicação, mudanças todas, tu tem que analisar 12 meses a fatura, 12 meses para ver se está de acordo com o uso ou está de acordo com o não uso. Então, esse é o papel do consultor, ele é um trabalho bem complexo, que é 12 meses. Por isso que é a importância de ter o consultor para prestar o serviço. Porque... Deixa eu te fazer uma pergunta que pode ser leiga, mas não existe um sistema que tem o fornecimento da medição, que o próprio produtor informa a RGE de quanto está gerando o faturamento? Na verdade, assim, vamos separar duas coisas. Vamos falar de grupo A e grupo B. Certo. Grupo A, a maioria que nós usamos é tarifa verde e ele tem uma demanda contratada. Isso é para grandes consumos. Consumos pequenos, que eu digo assim, que tem pouco consumo, por exemplo, pivô, até 112,5, esse cliente é optante do faturamento no B. Ele paga somente demanda. É somente consumo de quilowatt-hora. Esse cliente, sendo rural, o rural, ele tem uma leitura chamada plurianual. Então, a concessionária faz uma leitura e 2 leituras roda o Promed. Mas ele tem a opção de fornecer a leitura naqueles 2 meses que a concessionária faz Promed. Certo. Então, esse cliente do grupo B, sendo rural, ele pode fornecer a leitura. Uhum. Que é via um aplicativo, não é? Ele é optante, ele pode optar, porque assim, ele pode deixar rodar por média, mas o interessante, quem tem um consumo razoável no grupo B, é ele fornecer a leitura. Claro. Para não ter a surpresa, porque o que acontece? Quando eles fazem a média, 2 meses eles fazem baixo, na terceira eles dão uma paulada nele de consumo. Claro, que é o que o Gustavo estava comentando. Mas exatamente. Eu vou concluir para ter essa liberdade para demais ouvintes. O que aconteceu? Este ano, a concessionária procurou os principais consultores, porque os que têm mais clientes. Então, o que ela fez? Ela propôs voltar com escalonamento de demanda. Então, ela está fazendo um piloto hoje, né, de fazer novamente escalonamento. Por quê? Porque devido as reclamações da qualidade do fornecimento do ano passado, tiveram um problema que todo mundo estava parando ao mesmo tempo, todo mundo estava retornando ao mesmo tempo. Então, eles voltaram a praticar não em todos os clientes, porque eles fizeram aqueles que têm uma carteira maior, que são os consultores, propor a voltar com o escalonamento. Então, eles estão voltando gradativamente com o escalonamento, porque viram que não deu certo essa questão. Então, é um esclarecimento. Outra questão, o Mauro falou atrás, até assim, o Mauro falou assim que a gente não tem opção hoje. Bom, o que acontece? O mercado evolui. A partir de 2024, os clientes ficarão livres, né? Hoje o cliente é cativo da concessionária. A partir do ano que vem, independente da potência contratada, a partir de 2024, os consumidores serão livres. Eles poderão comprar energia de outra distribuidora. Então, assim, ele vai evoluir o sistema. Isso aí, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, todo mundo ficará livre. Então, todo consumidor ele vai poder comprar energia da distribuidora que quiser. Lógico, nós vamos ter uma questão assim, o cliente, para ser livre, no caso, o sistema é da RGE. Então, mas a energia, tarifa de energia, que hoje já vem dividido nas contas, né? Aparece TUSD e TE. O TUSD é a tarifa do uso do sistema de distribuição, né? Esse aí vai ser com a concessionária. E o TE, que é a tarifa de energia, que é a compra de energia consumida, ela poderá, em breve, ser
o cliente poderá optar por outras distribuidoras para comprar essa energia. Então é uma coisa importante. Isso independente da classe. E no futuro, a partir de 2024, cai a barreira dos 500 kW de demanda contratado e passa ao todo cliente de tarifa verde poderá fazer a compra da energia de outra distribuidora. Claro, ele tem um contrato com a concessionária. O que é o contrato de fornecimento? É um contrato de 12 meses. 6 meses antes, ele tem que se manifestar dizendo que não vai mais continuar com aquele contrato de compra de energia. Então, isso aí, o mercado ele vai mudar bastante, né? É uma questão assim, hoje eu entendo assim, eu trabalho na área, né? Eu já estou há mais de 20 anos, eu trabalho há mais de 20 anos, quase 30 anos com energia, porque eu trabalhei na CE e na S-Sul. Então, assim, esse mercado está evoluindo. Então, o consumidor, o produtor, ele tem que ficar atento, porque as coisas estão evoluindo e ele está indo para um caminho que ele poderá comprar energia de outros fornecedores. E em breve, isso aí não é uma coisa futura, em breve, a partir do ano que vem, ele já poderá começar a migrar para o sistema que não é o cativo. Hoje nós estamos no cativo, ele poderá ir para o sistema de cliente livre. Isso tu compra de qualquer fornecedor do Brasil inteiro. A nível de Brasil, exatamente. Tu vai comprar para tua safra. Isso aí é uma coisa assim que a gente já está estudando. Eu já estou nessa área, já estou estudando há bastante tempo isso aí, e a gente já está sendo procurado pelos principais fornecedores que vêm. Então, o produtor mesmo ele vai ter a oportunidade de ter uma redução significativa no valor da sua conta de energia. Claro, é como eu disse, ali o Gustavo, às vezes o Gustavo é meu parceiro, digamos assim, mas ele parece que às vezes ele me dá um tiro, né, no pé, porque ele dizia, se fosse bom, não precisava. Não, o consultor, eu estou há bastante tempo no mercado e entrei no mercado por uma necessidade, e cada vez mais o consumidor vai precisar disso, vai precisar de ter um consultor. Então o pessoal aí que está, eu não preciso de consultor, ele vai precisar, porque certamente as empresas estruturadas que trabalham em consultoria, ela vai mudar esse mercado, ela vai ser a pessoa que vai poder ser o intermediário. Eu vou aproveitar e fazer a pergunta, porque esse do consumidor livre aparece no Mercado Livre, tá? O Mercado Livre hoje, para quem tem acima de 500 kW, aqui em Uruguaiana já tem se o Arius tivesse aí, ele ia responder, que ele já era do Mercado Livre, que fui eu que fiz para ele, consumidores acima de 500 kW, que daí eu compro da concessionária que eu quero, quer dizer, que tem o valor do quilowatt mais barato. Hoje a concessionária que tem o valor mais barato é a de Minas Gerais, porque isso aí eu acompanho. Agora eu te pergunto assim, nunca eu consegui fazer no irrigante, esse Mercado Livre, por exemplo, 500 kW no irrigante, qualquer um tem mais que 500 kW, por causa desse consumo de 3, 4 meses. Não servia para as distribuidoras, tá? Os 8 meses. Eles não querem fazer um contrato, tá? De sazonal. Porque o que eles iam fazer com a energia fora de 7, 8 meses? Certo? Então eles começaram a fazer, que veio para mim, que eu tentei fazer isso, uma tributação. Veja bem, hoje a RGE cobra, vamos supor, da RGE 10%. Eu acho que nós vamos enfrentar esse tipo de problema. Mauro, te respondendo assim, ontem eu participei de uma empresa grande, eu não vou dizer o nome aqui, uma empresa que é multinacional, e a gente está recebendo muito pessoal de fora, né? Ontem a gente fez uma reunião das 10 da manhã ao meio-dia, e uma pessoa que representa a empresa, esse sistema aí, eu entendi a tua colocação, que tu usa 4 meses do mês e o restante do mês tu fica sem usar energia. Conversei com ele a respeito dessa situação, e com essa nova mudança na própria regulamentação, o cliente só vai pagar por aquilo que ele, sendo irrigante, ele vai ser respeitado dentro da tarifa. Então quer dizer que a energia dele vai pagar somente pelos 4 meses. Ele não vai contratar um bloco de energia tipo 500 kW para o ano inteiro, né? Então essa mudança é uma coisa que
é significativa, porque ele consome 4 meses, vamos supor que ele consuma de novembro a março, lá, um exemplo, novembro, março a fevereiro, aqui um exemplo, ele vai pagar pela energia somente deste período. Então ele não vai ter que contratar um bloco de energia. Para isso, a regra está adequada, porque assim, eu não me lembro agora se é 2028, inclusive os residenciais vão poder optar por ser livre. Então não é assim, claro que vai ter a parte, o que é a concessionária? A ENGIE é dona da concessão aqui na nossa região. Essa parte dos serviços que ela presta, ela vai continuar prestando. Então o cliente vai ter 2 contratos. Um contrato para isso hoje, observa uma coisa no próprio contrato de fornecimento: quando o cliente assina um contrato de tarifa, ele assina 2 contratos. Um contrato de TE e outro contrato de TUST, porque como ele está comprando a própria concessionária de energia, ele está assinando um contrato de compra de energia da distribuidora, mas em breve isso aí ele poderá fazer um contrato que ele vai ter que ter com a concessionária e outro com a outra, quem receber energia. Mas a concessionária, dentro do que tu está comentando, a concessionária vai aceitar de que seja em 4 meses, que seja em 5 meses? Na verdade, assim, isso aí é uma regulamentação. Assim, Alberto, eu não sei se bem cortou. Para quem é irrigante, 6 meses não serve, tem que ser 4 ou 5 meses. Claro, mas o que tu está comentando é que eles não estão aceitando. Não estão. No Mercado Livre, nenhuma concessionária engloba, porque no Mercado Livre é claro, o contrato tem que ser de 12 meses. No Mercado Livre, olha bem, viu, Wilson? No Mercado Livre é 12 meses. Se eu vou usar só 4, 5 meses, eu tenho que contratar, por exemplo, 600 kW em 12 meses, que na entre safra eu não uso, eu vou estar pagando, aí fica inviável. Não, essa regra, Mauro, essa regra aí é a vigente hoje. Nós estamos falando nas próximas, digamos, a partir quando muda cai essa regra dos 500, e aí o cliente ele poderá comprar energia não nessa formatação de 500. Hoje ele não tem como. Não tem como comprar 500 e não usar, vai pagar por uma demanda absurda. Então, assim, mas com a nova formatação, ele vai pagar justamente aquilo que ele consumiu. Ele vai comprar uma previsão de energia, e aquilo que se ele comprou para menos, ele vai pagar um excedente no custo da energia. Então, assim, essa regra aí cai a partir de 2024. Nossa, ela não vai existir mais. Só para vocês terem uma ideia, assim, por exemplo, no Mercado Livre, a RGE aparece como vendedora de energia para fazer o Mercado Livre em 5º lugar no país. É a energia uma das mais caras. E o que eu vi assim, viu, Wilson e Gustavo, é todas as concessionárias que tem monopólio. As concessionárias que tem monopólio, o quilowatt deles é lá em cima. Por exemplo, em Minas Gerais, que hoje predomina o quilowatt mais barato em conta, Minas Gerais, lá o Zuma, né? Como é que foi o nome? Zema, perdão. Quando ele assumiu, ele pegou a concessionária lá e dividiu em 4. 4 pode participar para fornecer energia para ti, Bernardo. Tu vai escolher. Tu não gostou, ele fez uma coisa, tu troca. Como tem a telefonia, tu não gostou dessa aqui, tu passa para outra. Hoje nós não temos essa opção. Entendeu? Eu escuto cada coisa dentro da RGE que dá vontade. Tu fala com qualquer um lá, até com um cara que limpa. O senhor pode levar pro judiciário, o judiciário tem os melhores advogados do mundo. Tá? Então, tem uma série de coisas assim, que não funciona quando tu tem um monopólio. Tu entendeu? Um monopólio de provalecimento. Tu entendeu? Bernardo, assim, só para complementar. Eu não sei se interromper, Gustavo, hein? Oi? Não, é a questão assim, aqui que eu com relação a isso que a gente entrou nessa do Mercado Livre, essa regra vai mudar, entendeu? A partir do ano que vem ela está mudando. Então eu acredito que vai ser benéfico para o consumidor ele poder escolher, por exemplo, está na hora do mau prestador de serviço, ele vai ter que melhorar, porque senão ele vai perder o contrato de fornecimento. Tá? E a gente estava falando naquela sequência ali da área comercial, né, até para dar não furar. O faturamento indevido é essa questão assim, como o Gustavo falou ali, recebe uma conta absurda, sendo que não é aquilo ali. O que a concessionária faz? A gente vem batendo com isso. Por que quando tu identifica
que esse consumo está fora do parâmetro, por que tu manda a fatura para o cliente para ele reclamar? Por que tu já não faz antes? Olha, eu vou fazer uma peneira. Quem está com problema de digamos, com fatura fora da realidade, a concessionária poderia separar essas faturas e não mandar para o cliente e analisar melhor. Então evitaria, mas o que eles alegam? O faturamento da RGE, ela é feita através de robôs. Então não é mais o ser humano que faz o faturamento. Então ela sai de qualquer jeito. Aí o cliente está lá tranquilo, uma conta que vai ser, digamos... Roger, caiu os dois... Corrige aí para nós, por favor. Tivemos um probleminha aqui na ligação aqui, já vamos corrigir. Não vai vingar isso. Tu sabe que essa é um tema difícil, porque a gente não tem a solução, ela é muito lenta. A solução ela é muito lenta. O acesso a quem pode fazer a solução é muito dificultado. Tem até um tema, que tem um ponto que você colocou, que é da área da parte técnica, a dificuldade de atendimento dos projetos. O telefone fica disponível para a área técnica somente das 10h45 às 11h45. É assim. Como é que tu faz tu faz um atendimento de um projeto em 1 hora? Quantos estão ligando nessa mesma hora? É um funil. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Então o problema é muito maior em relação à parte burocrática, que para solucionar isso aí, bueno, eu não sei como é que é, né? E tem um outro ponto, que é a questão dos órgãos, né, Mauro, que é Autorgas, DENIT, ANA e enfim. Assim, ó, o entendimento dessas questões. Vou te interromper nisso aí. Por exemplo, hoje, por essa falta de água, todo mundo está fazendo poço. Tá? Todo mundo está fazendo poço. Faz poço para botar para dentro da barragem. Uhum. É a única maneira. Muito bem. Aonde entrave? É na licença. A RGE só vai te ligar se caso tu tiver a licença do teu poço. Então, é para inviabilizar. Então tu vai lá para o órgão, qual é o tempo que leva para licença? De 6 meses a 1 ano. Como é que tu projeta uma lavoura? Tá? Pô, tu tá numa emergência. Olha, que tu gastar em poço já é uma fortuna, apesar que tem um financiamento, que eu seja lá da firma, que no Banco Central, no Banco do Brasil, no Banrisul, tá tudo subsidiado, tá? Por quê? Porque tem a crise, tá? É juro barato e tudo. Eu sei, eu escuto dos produtores lá que falam para mim. Aí tu consegue isso aí. É uma questão de emergência, não é uma questão, eu vou fazer um... Por que tu não como é que é? Tu não veste essa camiseta? Facilita. Tu entendeu? Se o próprio o Banrisul é do Estado, por que tu não facilita, então, um órgão FEPAM para me dar a licença assim, rapidamente? Uhum. Então, é essas coisas assim que entrava, às vezes, tu entendeu? Aí tu faz um poço clandestino, vão lá, faz aquele escândalo, né? Lacro e faz que o cara não tinha isso. É isso aí que eu não concordo. Nós estamos numa questão de emergência. O que é emergência? O que é emergencial hoje? Não ter água. É o teu produto que tu vai fazer, que tu vai desenvolver. Uhum. Mas a culpada é a Amazônia, que estão desmatando e está faltando água aqui. Voltou aqui Wilson e Gustavo. Gustavo, eu comentei que tu fica à vontade para comentar aqui qualquer coisa que tu queira. Viste? Tranquilo, não, é que eu estava ouvindo eles aqui. Sim. Mas o Wilson disse que eu questiono a questão do consultor, não é do consultor. O Wilson sabe disso, eu sou um cara que sou cliente dele mesmo. mas é o seguinte, nós pelo nosso consumo, a gente tem como ter o consultor. O que me chateia nisso aí é as pessoas normais, que são a grande maioria de consumidores, não de volume, mas de quantidade de pessoas, né? Que não tem acesso a isso aí,
e ficam vulneráveis a um serviço que como o Mauro disse, é monopolizado e que tu não tem certeza nem consciência, nem se ele está sendo bem cobrado, né? Esse é o grande problema, a fiscalização é falha. A gente tem o produtor que consome bastante tem o seu consultor, tranquilo, mas e as pessoas normais, as pessoas comuns que não têm esse volume, que tem a energia só da sua casa, sabe se lá estão pagando certo? Quem é que vai dizer, né? Wilson? Eu não sei onde que eu parei ali, mas assim, ó, falando sobre a questão a gente falando sobre o faturamento indevido. Bom, então assim, ó, a EGE ali, num determinado momento, ela deveria, isso aí foi coisa que, essas reuniões com a empresa, aí, o Gustavo, o Mauro, assim, a gente faz seguidamente com a concessionária. E esses assuntos, eles são debatidos, eles sabem que eles têm problema, só que eles não solucionam, porque sempre eles colocam, é problema no sistema, porque o que a EGE ela diz? Mas o sistema é para todas as empresas do grupo. Só que eles identificaram que a classe rural grande, dentro da carteira de clientes dele, é diferenciada, é tudo diferenciado. E eles muitas vezes eles tomam as medidas que é para todos, então não atinge a classe rural de uma forma que não trata adequadamente. Então, vamos pegar assim, vamos fazer um comparativo ali, até na pauta, eu acho que tem grupo A e grupo B. Assim, só para relembrar, o grupo A, geralmente o produtor usa como a tarifa verde, é aquela tarifa que tem os horários segmentados, ele tem ponta, fora ponta e reservado. E tem um contrato de demanda. No grupo B, é aquele que tem um consumo, tem até uma potência instalada de um transformador de 112,5, que ele é optante. Esse cliente paga somente o consumo de energia. Esse cliente, ele está totalmente, é que eu falo assim, o cliente do B, ele é o SUS, porque ele não tem um tratamento adequado para o uso da energia dele. Então, assim, eles não têm procedimento, tu não tem a quem recorrer. Até um parênteses falando assim, do grupo A, hoje tem um 0800, tem profissionais capacitados na EGE. Só que eles são amarrados para um sistema. Então, assim, essas questões que a gente coloca aqui, por exemplo, faturamento indevido. Bom, é o consumo que às vezes eles cobram uns absurdos e se o cliente não pagar, ele acaba indo, vai ter o corte no fornecimento e vai para o Serasa. Bom, aí o cliente, o que ele faz? Recebe uma conta absurda, mas em contrapartida, o que aconteceu com esse cliente hoje? Se ele pagar uma conta que for indevida, isso já está acontecendo, já aconteceu comigo. Então, no momento que eu entrar com a reclamação, porque o consumidor ele tem direito a 3 instâncias. Então, ele tem primeira instância concessionária, ele pode recorrer para a concessionária. Segunda instância, a ouvidoria da concessionária. E a terceira instância é a ANEEL ou a GEREX, pode ser na ANEEL ou pode ser na GEREX. Isso tudo administrativo, falando de administrativo, né? Não Sim. Vamos falar na parte jurídica. O que acontece? Hoje, se ela identificar que ela cobrou indevidamente, ela tem que, aquele faturamento, por exemplo, ele cobrou uma conta de 18 mil e foi indevida, ele vai devolver os 18 mil e mais os 18 mil do em dobro, ela está devolvendo em dobro. Então, tem casos aí, a gente já teve casos que o consumidor, a partir da nova legislação, da nova norma, a EGE está devolvendo em dobro, e ela tem devolvido em dobro. Então, esse aí é um ponto positivo para o consumidor, ele está recebendo em dobro. Mas isso aí, Wilson, isso aí foi de 2 anos para cá, que a gente bateu nisso aí, para eles não cometer Sim. esses absurdos, que eles devolviam em dobro para o consumidor, que até então, né, eles não faziam nada. Outra Sim. coisa, Wilson, que a gente tem que mencionar, por que a confusão está tudo do grupo A? Porque no grupo A existe um contrato de demanda, onde tem os maiores benefícios para o irrigante, e onde a concessionária, a RGE, quer derrubar de tudo que é jeito. Porém, ela não vai conseguir isso
que eu já cansei de repetir isso aí, porque isso aí foi instituído em 1987 no governo Simons. Eu estava lá junto com o pessoal da CE e virou lei. E essa lei foi para a ANEEL. Então eles não vão derrubar uma lei que foi criada pelo governo do estado, porque o único grupo A que existe na federação é o Rio Grande do Sul. Tá? Os outros irrigantes dos outros estados não existem esses benefícios. Então a RGE cada vez ela complica mais no grupo A. Tu pode ver que não tem reclamação do grupo B. O B está livre, não tem problema nenhum. Agora o grupo A, onde está o maior faturamento dela, que é os irrigantes, é onde ela começa a complicar. Por exemplo, um produtor, se ele quiser uma lavoura profissionalizada, ele tem que ter um agrônomo, ele tem que ter da pecuária, ele tem que ter um bom aguador e ele tem que ter um bom consultor. Por exemplo, esse negócio dele, eu não estou mais puxando, eu vou lá e tiro o transformador em abril. Como é que o senhor vai fazer isso? O senhor tem um contrato em vigor, o senhor não pode fazer. O seu contrato termina em final de abril. Eles vão lá, olha aquilo ali, e aí vem essas complicações. Então tem certas coisas assim que o produtor faz intuitivamente. E não é assim, ele tem que cumprir um contrato que ele assinou, que é o grupo A. Entendeu? Desculpe o senhor tá fazendo assim. Tá. Eu vou ver se eu consigo andar. Tá. Então, quer dizer, a medição encapsulada, o que aconteceu? Ela criou. A gente tem aqui três minutinhos para cada um, pra gente encerrar o programa. Eu te peço desculpa, né? Mas vamos chegando pra conclusão. Tá. Não, a questão assim, Bernardo e demais aí. Eu acho que assim, ela tem vários problemas concessionários, né, que a gente identifica assim, mas eu só vou deixar uma questão aqui, o produtor tem que ficar atento ao seguinte: em 2024 tem recadastramento de novo. Certo. Então essa aí é uma questão, não é nem assim, esse recadastramento não foi a concessionária que criou, é a ANEEL que criou esse recadastramento. E aí é o seguinte: o recadastramento ele tem que fazer no ano até 2024, que está fechando os 3 anos. Então o produtor tem que ficar atento que ele vai precisar de outorga, de licença de operação, e isso aí ele tem que ficar atento, que a partir de acredito que seja até dezembro de 2024, ele já tem que estar com as questões de adequação. Perfeito. Tá. Aí pois é, e aí a gente tem um problema de um órgão ambiental aqui do estado que não nos fornece as outorgas, está com um monte de outorga atrasada, etc. E aí, a gente não vai ter outorga? Como é que faz o recadastramento? Como é que é? Exatamente. O que aconteceu em 2000, quando, só para me complementar e aproveitar meus 3 minutos, assim, ela criou um mecanismo no primeiro recadastramento, o próprio órgão criou, que foi chamado a autodeclaração. Então, eles não prejudicaram quem se recadastrou, a ANEEL não prejudicou ninguém. Quem não tinha outorga, licença de operação, ela criou um documento para que esse produtor fizesse uma declaração dizendo que ele era produtor e que eles aceitaram também. Então, assim, no primeiro ano de recadastramento, ele não prejudicou ninguém. Quem fez, o produtor que perdeu, porque ele não encaminhou nada, ele simplesmente deixou passar. Só para concluir, então, assim, Bernardo e demais aí, eu acho que esse tema de qualidade de prestação de serviço, ele é muito amplo e é complexo. Então, talvez assim, a gente fez algumas pequenas considerações, é um resumo do que ocorre, tem muito mais coisa. Então, assim, eu fico à disposição de agradecer a oportunidade, agradecer aí o pessoal, o Mauro aí também, que tá aí também, o Gustavo, e também agradecer para ti, Bernardo, essa oportunidade. E a gente está à disposição, a hora que precisar também, né? Porque são vários, aqui pelo tempo do programa, tem muita coisa ainda que não foi, né? Curto tempo, a gente só informa, né, o que está acontecendo, né? E a gente deixa aquela pulga atrás da orelha que mais tarde venha a procurar
vocês ou os órgãos que possam ajudar o produtor rural a resolver isso aí, né? Sim. Essa é a grande questão. E da mesma forma, Wilson, aqui o microfone está aberto, o momento que quiseres participar, fica à vontade. Tá? Obrigado pela tua participação. Gustavo, da mesma forma, obrigado pela tua disponibilidade. Vocês têm um compromisso grande, né, representando os produtores nessas questões que não são nada simples e que a resolução é extremamente burocrática e não dependente do produtor, né? Mas a labuta é essa, não adianta. Exatamente, mas é um assunto que a gente precisa seguir martelando ele. Senão nós não resolvemos, né? Eu digo aqui que o produtor precisa de duas coisas: energia e estrada. O resto ele faz. Né, da porteira para dentro acontece. Exato, exatamente. Muito bem, Gustavo. Mas tá bem, um prazer ter participado com vocês. Fico à disposição também. Valeu. Tá bem? Certo. Mauro, da mesma forma. Obrigado. Né? Obrigado. Volta, não manda o Bruno, vem mais pra cá. É que o Bruno tá na outra fase de água e tudo mais, né, Bernardo? Então, agora mesmo nós fomos convidados para fazer uma palestra na Expo Inter, dia 31, pelo governo do estado, negócio de água. Então a gente fica feliz que ele tá. Eu sempre digo, mas o teu filho é bom. Puxou a mãe. Puxou o pai. Muito bem. Eu agradeço também, Bernardo, pela oportunidade do programa, e tu sabe que tu mora no meu coração. Tu tá nesse programa, tu sabe por quê? E eu gosto de tratar com gente jovem. Que bom. Velho chega eu. Obrigado. A recíproca é verdadeira. Tá bem. Tu sabe, sim. Muito bem. Muito obrigado, Associação Rural de Uruguaiana, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, o Grupo Ceolim, há mais de 40 anos de trabalho e superação. Arroz Requinte, o alimento de todas as horas. Eletroeste, materiais elétricos, tecnologia e automação. E Membuí Uruguaiana, contamos com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Localizada na BR-472, na saída para Barra do Quaraí. Contato pelo telefone 55-99623-9936. Sicredi, gente que coopera, cresce. Renascer Biotecnologia. E Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Hereford e Braford e ovinos ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Hereford e Braford diretamente na propriedade. A gente só visita através do telefone 3412-4033, pelo celular 99607-1050 e ainda pelo e-mail cabanhanovaurora@uol.com.br. Gente, obrigado pela audiência, obrigado por ficarem aqui nos escutando. Um feliz Dia dos Pais amanhã a todos os pais. Cuidem da sua família. E, bom, agora fiquem com Vozes no Esporte. E hoje, a associação contra a CBF, né? Acompanhem o jogo do ano. Exatamente, diz o Roger. Fala, Roger. Não vai ter o quê? Hoje dentro do Gimitão não tem concreto aparecendo de tanta gente que vai estar lá. Um abraço a todos, um ótimo final de semana, um feliz Dia dos Pais e até a semana que vem. Atenção, me diz o Roger. Sábado que vem nós vamos conversar um pouco sobre a questão esqueci o termo, do Ministério do Trabalho, que vai fazer algumas visitas em propriedades rurais, e tem toda uma questão de enquadramento das propriedades rurais de pecuária em relação a isso. Então fiquem conosco para o sábado que vem. Um abraço. A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana valoriza os seus associados.